Caso surpreendente. O Nate pergunta como ela vai, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta para onde ela está indo. Mas ela responde dizendo que ela precisa ir. Ele pergunta o nome dela e ela fala o nome para ele e também fala mais uma vez que ela precisa ir. Ele pergunta se ela está atrasada e fala que ele quer falar com ela muito rápido. Ela diz que ela não tem tempo para falar com ele, que ela não precisa de um homem. Ele fala que não disse isso e que ele só está tentando conhecê-la. Ele fala que ela não precisava ser tão rude e em seguida pede o número dela. Ela diz pra ele que ela está bem, mas ele fala que ela pode ficar melhor. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e que só não está interessada. E depois de várias tentativas, ele se despede dela. Mas agora ela volta dizendo que pensou melhor e que ela acha que eles podem se conhecer. Mas como ela fala que não entendeu, então ele repete novamente. Ele pergunta se isso é verdade e pede para ela chegar mais perto. Ele pede para ela falar o nome dela novamente e ela fala que o nome dela é Rihanna. Ele pede o número dela e ela fala que é claro e diz para ele que eles deveriam dar uma volta para poder se conhecer. Ele fala que é uma ótima ideia, mas que ele gostaria de ter o número dela. E depois que ela fala que tudo bem, ele pergunta se ela mora ali mesmo naquela cidade. E como ela diz que sim, ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje à noite. Ela fala que ainda não sabe, mas que ela está com o tempo livre hoje. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa muito importante agora. E como ela diz que não, ele sugere para que ela entre no carro para que eles continuem a conversa. Então ela responde dizendo que com certeza vai ser melhor eles entrarem, já que ali já está ficando muito quente. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que precisa ser sincero. E fala pra ela que o que está incomodando ele é que antes de ver o carro ela não estava interessada nele. Então ela pergunta e daí? Ele fala e daí que ela é uma interesseira. Ela pergunta e se ela não for interesseira, mas ele fala que ele tem certeza que ela é. Então ela pergunta por quê. Ele fala que ela não quis falar com ele, mas assim que ela viu o carro, instantaneamente ela veio falar com ele. Ela diz que é verdade e fala que ela voltou porque ela viu que ele era um homem trabalhador. Ele fala que se ela tivesse parado para falar com ele, ela teria descoberto isso, mas que ficou claro que ele não faz o tipo dela. E em seguida ele fala também que tudo isso só mostra que ela é interesseira. E depois que ela pergunta se ele não está acostumado com isso, ele fala que está começando a se acostumar com esse tipo de coisa e pede para ela ter uma boa caminhada. E ela diz que ele não precisa dizer duas vezes porque ela vai sair do carro dele. O Landon se aproxima e fala que ela está incrível e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome para ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela vai. Ela diz para ele que ela está indo encontrar uma amiga dela. Ele fala que bonita assim ela deve estar indo para uma festa, mas ela diz para ele que na verdade ela está indo para um jantar. Ele pergunta se ela mora ali perto e depois que ela diz que sim, ele fala que acabou de se mudar. E em seguida ele pede o número dela. Ela pergunta para que ele quer o número dela e ele fala que ele gostaria de poder conhecê-la. Ele pergunta se ela não pode dar o número para ele. E como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. Nesse momento, ela pergunta para onde ele vai, e já ele pergunta o que ela quer dizer. Ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa agora. Ele fala que ela acabou de dizer que estava indo encontrar a amiga dela, e como ela fala que é verdade, ele fala que não quer incomodar. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela pede para ele esperar e diz que ela quer falar com ele. Ele pede para ela chegar mais perto e ela pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta por que exatamente ela quer entrar. E depois que ela diz pra ele que ela resolveu conhecê-lo, ele fala que ainda tem alguns minutos e fala que ela pode entrar. E dentro do carro ele pergunta o que aconteceu. E depois que ela diz pra ele que ela tinha um compromisso, ele pergunta se é verdade. Ela fala que é verdade, mas que achou ele um fofo. E fala também que eles deveriam se conhecer.
Ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela pergunta de que energia ele tá falando, ele fala que ela não parecia muito interessada nele. Ela pergunta por que ele está dizendo isso, mas ele fala porque não parecia. Mas ela diz pra ele que desde o começo achou o Landon um fofo. Bom, e mais à frente, no meio da conversa, o namorado dela liga pra ela e ela termina com ele na frente do Landon. O Landon pergunta se ela tem certeza do que ela fez. Ela fala que com certeza e diz pra ele que quem sabe ele possa ser o próximo rei do castelo. Ele diz que precisa ser sincero com ela e fala que ela é muito interesseira. E depois que ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ela acabou de terminar com o cara só porque ela acha que ele tem mais dinheiro. Ele também fala pra ela que ela precisa ir pra casa, botar a cabeça no lugar e tentar reconstruir o relacionamento dela. E em seguida pede pra ela sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que tanto faz e já ele fala que ela precisa ir pra casa pensar sobre isso. E em seguida mostra a câmera pra ela. E depois que ele diz pra ela que o namorado dela vai saber que ela é interesseira, ela fala que tanto faz e pede pra ele abrir a porta. Ele fala que está gravado, mas ela fala que não se importa e que pra ela tanto faz. O Nair Price aborda essa garota, fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e já ela fala que na verdade ela acabou de fazer na Califórnia. Ele pergunta se ela é de lá, mas ela diz pra ele que ela é do Nebraska. Ele fala que estava andando por aí tentando fazer novas amizades e que pensou que ela pudesse ser a pessoa certa. E não perde tempo e pede o número dela. Mas ela fala que não sabe e diz que tem namorado. E como ele pergunta qual o problema dele ser amigo dela, ela fala que não tem nenhum problema, mas que ela não quer deixar o namorado dela bravo. Ele fala que ele quer ser amigo dela e não interferir no relacionamento dela. Ela fala que não sabe e em seguida fala também que ela precisa ir. Ele ainda tenta pegar mais uma vez o número dela, mas ela fala que ela acha que não é uma boa ideia. Então ele se despede dela. Ela pergunta se esse é o carro dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que é um carro muito bonito e que ela nunca tinha visto um carro desses antes. Ele pergunta se ela nunca tinha visto e ela diz que não. Ele fala que se ela quiser, ela pode dar uma olhada por dentro. Ela fala que está indo para o shopping e pergunta se ele quer ir também. Mas ele diz pra ela que ele não precisa comprar nada e que ele já tem tudo o que ele precisa. Ele fala que ele vai nessa. Ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer ir para algum lugar. Ele fala que ele está indo para casa e ela fala que tudo bem. Ele pergunta se ela quer ir para casa dele ou algo do tipo. Ele fala que ele está indo para casa e pergunta se realmente ela quer ir com ele. E depois que ela aceita ir para casa dele, ele pede para ela dar uma volta. Ele diz que ela é muito linda e em seguida fala que vai abrir a porta para ela. E nesse momento ele pergunta pra ela como o namorado dela vai se sentir em saber que ela tá ali com ele. Ela fala que não sabe, mas que com certeza ele não vai gostar de saber disso. Ele pergunta há quanto tempo ela está namorando. E ela fala que não muito tempo e em seguida diz que aproximadamente há 1 ano. Ele fala que ela não deveria fazer isso com o namorado dela e fala que ela é interesseira e pede pra ela sair do carro dele.